Olá, amigos, ouvintes do podcast Multiplica, eu sou o Antenor e esse é o nosso segundo programa falando sobre o cristianismo, o movimento de inclusão. No primeiro nós falamos que o cristianismo, ele derruba barreiras num mundo fragmentado, numa cultura sempre polarizada entre o direita e o esquerda, entre o rico e o pobre, entre o branco e o negro, outra raça e assim por diante. Nós vivemos num mundo quebrado, machucado, partido, num mundo dividido, onde as pessoas não estão felizes e não se sentem seguras na presença daqueles que são diferentes. Pois muito bem, o cristianismo ele tem o mesmo apelo de Cristo, lá no primeiro século, que não fez acepção de pessoas. Inclusive que o segundo programa de hoje tem esse foco. O movimento de inclusão do cristianismo aceita as pessoas sem acepção. Agora, por que isso? Porque a Bíblia diz para nós, categoricamente, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Ouça bem, Deus, se você é um cristão, ou se você pelo menos tem a fé em Deus, num Deus que existe, num Deus que quer um relacionamento com o ser humano, não uma coisa assim remota, deísta, mas um Deus Pai, um Deus que se envolve. Então nós temos que entender que nós temos que buscar a natureza desse Deus e temos o mesmo caráter desse Deus. Em outras palavras, nós temos que nos parecer mais e mais com esse Deus. E a Bíblia diz, o próprio Deus confirma isso, eu não faço acepção de pessoas. O cristianismo é um movimento de inclusão que acolhe, que aceita as pessoas sem fazer acepção. Agora, o que é acepção? É interessante que a palavra acepção no original, inclusive na Bíblia, no Novo Testamento, é uma palavra comprida e ela significa o seguinte, a metade dessa palavra significa rosto e a outra metade significa julgar. Então, fazer acepção é julgar conforme a aparência do outro. Você olha para o semblante do outro, ou você olha para as condições ou aparência externa da outra pessoa e você julga, você aceita ou você rejeita, você condena ou você simplesmente diz, não, é um dos meus. E na realidade, Deus não faz isso. Deus não olha para o seu rosto para ver o quão bonito você é, o quão bonita você é. Deus não olha para o seu bolso para ver o quanto você tem na sua carteira. Ele não olha para a sua conta de banco. Ele não olha para a roupa, se é de grife ou não que você tem. Deus te aceita como você é, porque você foi criado, você foi criada, minha amiga, à imagem de Deus. Uma pergunta para você. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Eu vou dizer que a maioria daqueles que estão me ouvindo já se sentiu rejeitado alguma vez. E a rejeição é um sentimento que machuca, não é mesmo? Maltrata, você simplesmente se sente descartado. Mas interessante que a rejeição também desperta um sentimento dentro de nós. É aquele sentimento de querer crescer, não, eu vou crescer, ou negativamente, aquele sentimento de, não, eu acho que eu não valho muita coisa, você vê, eu não devo ser importante para as pessoas. E aí então haver um atrofiamento emocional e até espiritual. A melhor citação sobre a aceitação ou acolhimento se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 7, onde a Bíblia diz o seguinte, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Interessante. Cristo, vamos dizer, num campeonato de rejeição, foi o ser mais rejeitado na face da terra. Porque ele só veio fazer coisas boas neste mundo. Não é mesmo? Mesmo aquelas pessoas que não têm certeza se creem ou não em Deus, se creem ou não em Cristo, mesmo aquelas pessoas que não têm nada a ver com esse movimento do cristianismo, esse movimento de inclusão, dizem que Cristo foi uma boa pessoa, um iluminado, um bom profeta que passou por este mundo. Então, não tem jeito de negar. Os historiadores, inclusive, que não tem nada a ver com a Bíblia, veja só, os autores dos livros na Bíblia, eles dizem que esse Cristo marcou. E marcou porque ele foi positivo, ele ajudou, ele cuidou das pessoas, ele alimentou as pessoas, ele tocou naqueles que eram intocáveis, ele mostrou o caminho de volta a Deus e ele foi rejeitado.
pior sentimento de rejeição foi aquele demonstrado para Cristo, quando cuspiram, tiraram a roupa dele, quando bateram nele, colocaram uma coroa de espinho e quando o pregaram naquela cruz. Mas veja só, ele ainda continuou dizendo daquela cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A aceitação acaba sendo o fator determinante para a transformação de uma pessoa. O perdão faz parte dessa aceitação. Lembra-se do filho pródigo? Ele voltou para casa porque ele tinha certeza, ele tinha absolutamente convicção que o pai iria aceitá-lo. E é isso que Deus faz. E é isso que o cristianismo, esse movimento de inclusão faz. Ele aceita as pessoas. E aceitar não significa aprovar os erros, mas receber a pessoa nas condições que ela se encontra e encorajá-la a prosseguir nas mudanças positivas da vida. Isso não é leniência ao pecado, não é fazer vista grossa ao pecado, mas é aceitar o pecador.